e eu vou falar de testes no JavaScript. Eu não vou fazer tutorialzinho, arroz com feijão, porque eu acho que todo mundo aqui já testa JavaScript, certo? Não, né? Certo? O Arthur está testando, né? Tem 550 specs lá. Mas quando a gente fala de teste, não só para JavaScript, a gente tem assim 3 cenários, né? Tem 3 abordagens, que a primeira é aquela que você não testa nada, todo mundo aqui acho que já conhece, né? Tem a segunda abordagem, que é totalmente o oposto, onde você testa tudo, né? E tem a terceira abordagem, que é onde você começa a pensar mais um pouco, você testa, mas só aquilo que faz sentido para a sua aplicação. Então vou passar por cada uma delas. Quando você não testa nada, você já deve conhecer, né? Então vou para o próximo, porque esse aqui todo mundo já conhece. Quando você fala que você testa tudo, então você vai ter que testar tudo. Porque falar, eu falo, o Arthur também fala, qualquer um fala. Agora, na hora de testar mesmo, não é todo mundo que testa, né, cara? Você. Quem de vocês aqui está testando JavaScript nas aplicações? Bom, basicamente só a equipe que trabalha só com JavaScript, né? Se não estivesse testando, não está testando nada. No caso, só que tem... só JavaScript tem que testar. Desliga a câmera aí. Então, se a gente está falando que a gente vai testar tudo, isso quer dizer que a gente vai testar a lógica, porque é o básico, né? Você vai testar bind de evento, que nem o Arthur falou agora. Eu queria fazer minha apresentação depois da do Arthur, porque eu vou aproveitar muito do que ele falou aqui. Hoje, assim, quanto mais complicado fica a sua aplicação, maior necessidade você tem de usar um framework como Backbone ou como, sei lá, tem outras opções, né? Tem Spine, eu vou falar de um outro agora, daqui a pouquinho, que a gente desenvolveu lá no R7. Só que as coisas começam a ficar muito complexas, cara. Você pode ver ali que para a aplicação do Arthur que ele mostrou, não sei, você imagina, eu com metade do código eu faria aquilo ali, aquele negócio de contato. Só que metade do código que você não entenderia 1/3 do código que você escreveu. E daquela forma, acho que o Arthur colocou tudo num arquivo só para ficar mais simples, mas provavelmente você tem aquilo tudo separadinho, né? E aí fica muito mais fácil você encontrar as coisas. Só que você precisa ter um controle disso, você precisa testar isso, né? Você começa a ter que testar se a instância está correta, porque você começa a trabalhar com muitas instâncias de um mesmo cara, que nem no caso da view lá. Às vezes, se você tem lá aquele contato lá, você está com, sei lá, 1000 contatos, você tem paginação, você tem que garantir que a instância que você quer é aquela mesma, né? O DOM, né? Para testar DOM, você vai precisar de fixed HTML, não sei se vocês estão testando DOM lá. Efeitos visuais, você vai testar, você não vai. Requisições Ajax, integração. Ou seja, você vai ter que testar tudo. Qual o problema disso daqui? Se a sua aplicação começa a crescer, a parte do JavaScript ela fica muito lenta. Você não consegue acompanhar, porque você tem muita coisa para testar. E às vezes você não tem um framework tão bem montado como você tem, sei lá, você tem um RSpec que você já consegue resolver muita coisa. Você vai fazer a integração com Capybara, com Cucumber, já está tudo prontinho lá. No máximo que você vai ter que fazer, né, um WebStep, alguma coisa. No JavaScript você tem lá a opção do Jasmine, não sei o que mais que você tem JUnit, né? Só que eles não são completos. Muito provavelmente você vai precisar acoplar outras bibliotecas para testar especificamente o Ajax. Você vai precisar de uma outra biblioteca para testar o DOM, porque você vai precisar levantar fixture HTML para poder testar as interações com o DOM e tal. Isso fica muito complexo, começa a ficar muito lento. Por exemplo, alguém já testou DOM no JavaScript? Bom, para testar DOM, você precisa... O que você precisa? Você tem as suas views lá da sua aplicação e você tem que criar uma fixture que imita a sua view para você poder testar a interação com ela, que você nunca vai rodar seus testes lá nas views da sua aplicação. No começo é assim, você tem só as partes que você precisa testar, só que no final do seu projeto você tem 1 milhão de fixtures e você
Às vezes você atualiza na sua view lá na aplicação e você não atualiza na fixture, você começa a se perder. É difícil ter esse controle. Quando estamos testando view, você consegue ter todo o controle. Você consegue testar, por exemplo, se um mouse... Cadê aquela setinha lá? Como é que usa isso aqui? Você consegue testar... O que você faz aqui? Você instancia lá a sua fixture no seu teste, né? Provavelmente se você estiver usando Jasmine, na hora que estiver rodando lá, ele vai catar aquela fixture, vai jogar no DOM do teste e pelo seletor aqui você vai ficar escutando, vai fazer um mouse over nele e vai ver se o efeito esperado está lá, né? Aqui eu queria que o cara tivesse escondido. Então eu vou lá no DOM, vejo se quando eu passei o mouse nele, se o elemento sumiu. Beleza. Isso aí a gente testa. Testa? Então você testa o DOM. A gente não testa os templates direto. Mas você tem uma fixture. Eu não testo se o elemento X está lá, todos os elementos precisam, mas eu não testo se o elemento existe, se ele está visível, não está, se o foco, os testes, ficar testando um pouco. Quando você resolve testar tudo, você também vai ter que testar os efeitos, né? Aqui, o que eu fiz aqui? Aqui eu tinha um flash notes acho que era um formulário que tinha lá os erros, né? E quando aparecia o erro, descia uma barrinha para mostrar o erro e tinha uma opção lá para o usuário clicar e sumir com o erro. O que o meu teste tem que fazer? Ele tem que esperar o tempo necessário, acho que eu tinha 500 para o efeito acontecer, eu estou esperando um pouquinho mais, vou esperar esse efeito acontecer para saber se o top está menos 200 mesmo, né? Você espera? Isso aqui espera esse tempo aqui. Ele espera esse tempo para rodar o que está dentro desse runs aqui. Isso aqui é do Jasmine mesmo. Não, eu sei, que tem o sign você consegue fazer stub do clock. No Sinon. E você, por exemplo, quando você está testando tudo, você vai querer testar também se você está... Todos os eventos, muito provavelmente, quando você tem que colocar, que nem naquele caso lá do deletar, muito provavelmente você tem que prevenir o evento default, né, o efeito padrão do link, que ele vai tentar te mandar para algum lugar, né? E você tem que ficar fazendo isso daqui, tem que ver se está default prevented. Isso aqui é um matcher que foi feito, que no Jasmine não tem, né? A gente fez lá. Só que para todo link, você tem que ficar vendo se está default prevented. Vocês estão testando isso daqui lá? Não, porque a aplicação só roda com JavaScript. Se não for na TV... E aí tem uma terceira abordagem, que é onde eu queria discutir mais, que é onde você testa aquilo que mais importa na sua aplicação. Pode ser que o que importa na sua aplicação é realmente as interações com o DOM. Só que pode ser que não, né? Vai depender, isso aí vai depender primeiro do negócio em que você está trabalhando, né? Às vezes para o meu determinado negócio, eu não vou parar de vender se quando eu clicar em algum botão minha tela não ficar vermelha, né? O meu checkout não vai ser afetado se o Flash Notes não aparecer, mexendo, tendo algum efeito visual. Então, será que vale a pena? Qual que é o peso de você testar isso? Testar tudo isso? É aí onde eu queria discutir um pouco mais. Mas o que importa? É isso aí, né? O que importa na sua aplicação? Importa aquilo que faz sentido para o seu negócio, para o negócio X. E aí ajuda bastante esses frameworks que a gente tem hoje aí, né? Que é MV muita coisa, que começa falando que é MVC e você mesmo mostrou que não é bem MVC, né? Eu comecei a trabalhar bastante com isso lá no R7. A gente tinha uma aplicação lá que é o CMS que vai substituir o CMS de todo o portal. E tinha a parte do admin, era bem rico assim no JavaScript, tinha muita coisa. E aí a gente começou a estudar formas de melhorar aquilo ali.
Aí começamos a ler muita coisa. Martin Fowler tem uns documentos que ele ainda está escrevendo, que ele divide assim uma espécie de MVC do JavaScript meio que em 3 vertentes, assim, que ele chama de Supervising Controller, o Presentation Model, que acho que é mais ou menos o que o Backbone faz, e Passive View. E a gente atacou o Passive View por quê? Porque fazia sentido nos nossos testes. A gente queria não testar view, testar só os controllers. Vocês estão testando as views lá? A view do Backbone, sim. Sim, do Backbone. Os templates, não. Tá. O controller, como eu falei, a view do Backbone é o controller, esse a gente testa. Uhum. Os templates, não. Os templates não tem nem lógica também. Tá. A gente usa o underscore, o handlebars, que não permite você executar código JavaScript no template. Uhum. E aí eu tenho trabalhado mais dessa forma, com Passive View, onde eu tento tirar o máximo de responsabilidade da view. Então, naquela sua view lá que tem um pouco de lógica, ela tem bastante lógica, eu tiraria tudo aquilo ali, jogaria para o controller e deixaria a view com os métodos mais burros possíveis, para mim não precisar testar, eu não ficar preocupado com aquilo, né? Só que eu preciso ainda assim testar se a view está funcionando, né? A gente usou o Backbone por 3 ou 4 dias, se eu não me engano. Depois a gente passou para o Spine. O Spine a gente usou, acho que quase um mês. E a gente viu que a gente precisava de uma coisa diferente. E a gente acabou fazendo esse cara aqui, que é o Drone JS. O André Mendonça ele está dando continuidade. Vocês podem dar uma olhada lá no GitHub. O código de documentação é bastante parecido com o Backbone. E a gente fez pensando no Passive View para tirar essa responsabilidade para a gente poder testar. E o que a gente testa? O que a gente faz se a gente não quer ir lá, não quer instanciar a fixture e ver se realmente aconteceu a interação com o DOM? Eu vejo se o método ele foi chamado lá na view. Isso para mim já basta. Eu tenho que tentar deixar a view o mais burra possível para mim. Se for chamado o método, para mim já é o suficiente. Então eu vou lá, coloco um spy no método que eu quero lá na minha view. Vocês estão vendo que tem um cara aqui, o Sinon. Deixa eu avançar um aqui. Ele é um frameworkzinho para você fazer spy, stub e mock, né? Vocês estão usando lá? E é com ele que eu consigo escutar. Se lá na minha view, eu vou dizer que tem um método desse aqui, e eu vou ter um trigger qualquer, e eu vou querer saber se o meu método foi chamado ou não. Para mim isso já basta. Eu posso querer saber mais, né? Por exemplo, isso daqui era um plugin de zoom, mas você pode ter plugin para várias outras coisas. Onde você passa umas opções aqui. Normalmente o que você poderia fazer, se você estivesse testando o DOM, você ia chamar lá a sua fixture, você ia executar o seu trigger e você ia pegar o elemento que você quer e medir, né? Ver se ele tem realmente esses 627 de largura, se ele tem esses 381 de altura. Quando eu não estou testando view, como que eu posso testar isso daí? Eu posso ver se o meu método lá, o product zoom, ele está sendo chamado com aquelas opções que eu estou esperando. Só isso. Eu acredito que o meu plugin funciona, né? E eu faço aqui um mock das opções. E se por acaso, futuramente, alguém for lá e mexer nas minhas opções lá na implementação, o teste vai quebrar porque eu não estou passando as opções que eu quero, né? E aí, não era muita coisa que eu queria falar, é só isso daí. Por que eu quis falar? Porque nos últimos anos aí eu vejo muita gente fala de teste, cara. Todo mundo fala de teste. Fala teste, mesmo, não é só JavaScript não, mesmo na parte de back-end, todo mundo fala, cara. O Akita fala, né? O Arthur fala. Todo mundo fala. Agora, no dia a dia, a história é diferente, cara. No dia a dia a história é outra. No dia a dia, na pressa, você passa por cima. Você... Sei lá o que passa na cabeça. Será que eu fiz alguma coisa? Eu não preciso mais de slide. E esse era o ponto que eu queria tocar, assim. E esse era o ponto que eu queria tocar, assim, porque
É importante a gente testar. Não porque a gente fala que faz teste, né? Não por desencargo de consciência, porque conforme a equipe cresce, a importância dos testes cresce junto. Se você está trabalhando sozinho, tem aquela importância, mas se você está trabalhando com você tem mais um, é muito importante. Por quê? Bom, não preciso repetir essas coisas, todo mundo sabe, né, cara?